Nosso terceiro passo é configurar nossos words. Sim, nós dentro da Duga a gente tem um preset de words, nosso template, para facilitar a iluminação da nossa cena. Afinal, a gente não pode se dar o luxo de todo projeto que a gente abrir, a gente ir lá criar Word para HDRI, para SkyText e assim por diante. A gente não pode se dar o luxo de perder tempo fazendo isso de novo. Então a gente já tem um preset de Words já configurados. Então vamos aqui em materiais, vou trocar aqui para o Word e vamos criar nossos Words. Vamos aqui em Word Properties. O Blender já vem com o Word padrão, né? Esse Wordzinho aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou proteger ele com esse escudinho. Dessa maneira, até mesmo esse aqui a gente deixa salvo. A gente tem 4 e um deles é esse aqui. Porque às vezes você quer utilizar outro addon para adicionar um HDRI, como por exemplo o Materialic, um addon pago da Polygonic que tem mapas HDRI. Também tem um Lily Surface Scrapper, que você pode adicionar um HDRI direto do link de um site, por exemplo da Polyheaven. Então você pode querer utilizar outras formas, então a gente deixa essa opção aqui, o Word padrão do Blender aqui, esse cinza básico padrão aqui salvo, né? Esse escudinho permite que mesmo que eu feche meu Blender, essa informação não vai ser perdida, ó, tá vendo? Ó, tem um F aqui, ó. Então ele está salvo, né? Então a gente deixa ele assim. Vou vir aqui na minha 3D Viewport, apertar N, vou na opção Easy HDRI e vou aqui, ó, Create Word Nodes. E ele criou um outro mundo, ó. Tá vendo? Ó? Temos o Word e tem o Easy HDRI. Eu vou proteger também o Easy HDR. HDR, né, é um addon que a gente usa padrão. É a opção padrão. Assim que a gente inicia um novo projeto, vai iluminação, a gente já vem aqui. Se a gente for usar HDRI, vai lá na nossa pasta de HDRI e vai ciclando com o Easy HDR. É um addon que facilita muito. Por isso que a gente também utiliza o Blender em inglês, para que a gente não tenha problemas com esses nodes dele, certo? Só que a gente também tem outras opções, por exemplo, o Sky Texture. Por isso, eu vou aqui em Word, vou duplicar mais uma vez e vou criar um outro Word, que vai ser Sky Texture. Vou proteger ele também. E esse mundo, o objetivo dele é a gente utilizar o Sky Texture. Tá dizendo aqui que o Nishita não é suportado porque a gente ainda está no Cycles, a gente ainda está no Eevee, a gente ainda vai terminar a configuração do Eevee e do Cycles, certo? Mas, ó, já temos 3 mundos. Se eu quiser utilizar o Easy HDRI, basta trocar, já vai estar os nodes. Se eu quiser usar o Sky Texture, já vai estar o Sky Texture aqui montadinho para mim. Lembrando que, se eu estou no Sky Texture, eu não vou aqui e criar os nodes de novo, não. Eu vou aqui e selecionar o mundo Easy HDR. Tá vendo? Ó? Ele vai trocar para mim automaticamente, sozinho. Então não precisa ficar criando de novo. Vai embaralhar meu arquivo, certo? Não queremos fazer isso. E temos uma terceira opção, que é o Sky Texture para iluminar e um HDRI de fundo. Então vou duplicar esse Sky Texture e vou colocar assim, ó, Sky Texture mais HDRI. E vou proteger também. Como eu mostrei no último tutorial, no tutorial da fachada, Shift D, vou duplicar esse background, vou puxar essa bolinha amarela e pesquisar por Environment Texture. Já que a gente habilitou aquele addon Node Wrangler, se a gente clicar numa textura que são as laranjas e apertar Ctrl T, ele vai criar um map automático para mim. Também com Node Wrangler, basta selecionar esses dois verdes, apertar Ctrl 0 e ele vai fazer um mix para mim. Eu vou puxar esse FAC, vou pesquisar por Light Path em Scammer Array, muito bem. E a gente viu que tem uma maneira da gente utilizar o Sky Texture para iluminar, só que os nossos vidros enxergarem esse camarada aqui de baixo, que vai ser um HDR de fundo, né? Ele não vai iluminar minha cena, vai servir apenas de fundo, que é adicionando um node de matemática e somando com essa informação, Glossy Ray, que são os nossos vidros.
Se a gente quiser deixar isso aqui mais organizado, basta a gente clicar nele, apertar Ctrl H e ele vai ocultar todas as outras opções que não estão sendo usadas. Olha assim, fica bem bonitinho, né? Então, por exemplo, para que serve ter esses mundos? Abrir meu Blender, eu vou usar HDR, Felipe. Eu vou aqui, você vai selecionar a sua parte de HDR e vai procurando HDR a sua escolha. Felipe, eu não quero mais usar HDR, quero usar o Sky Texture. Você vai vir aqui no Sky Texture, nesse primeiro, e vai setar o Sky Texture. Boa, Felipe, já setei o Sky Texture. O Sky Texture é a solução para o meu projeto. Só que eu preciso de um fundo, esse fundo Sky Texture não é suficiente, porque não tem nuvem, não tem sol, não tem atmosfera, não tem árvores. Eu quero usar um HDR. Você pega todas as configurações que você fez nesse e traz para esse, ó. E depois adiciona um HDR de fundo. Pronto. Né? Temos aqui o processo perfeito para encontrar a iluminação perfeita para o seu projeto. Né? Todas as opções disponíveis já estão habilitadas, já estão salvas. Você não vai perder quando você fechar ou salvar o Blender, certo? Eu vou deixar na opção padrão Easy HDR. Vou voltar aqui para material de objetos. Se eu vim aqui na minha aba modelagem, olha aqui, eu consigo configurar até por aqui, ó. Posso trocar, eu posso maximizar de novo, ó. Tá só minimizado o Sky Texture, tá vendo? Eu já posso configurar por aqui mesmo. Vamos dar um Ctrl S. E o nosso próximo passo é o que? Configurar o Eevee. Como assim, Felipe? Vocês usam o Eevee? Não, nós não utilizamos o Eevee. Nós, dentro da Duo, priorizamos o uso do Cycles. O Cycles traz muito mais qualidade, traz a qualidade que nossos clientes buscam quando nos contratam. Então a gente utiliza os Cycles, inclusive na nossa viewport. Mas às vezes a gente utiliza o Eevee para ver uma visualização mais leve do material, uma cena leve, a gente quer ver só os materiais, a gente pode utilizar o Eevee. E o Eevee do jeito que vem, tem apenas uma coisa que falta. É um negocinho chato que são os vidros do Eevee. Os vidros do Eevee não ficam idênticos aos vidros dos Cycles. Tem como a gente fazer uma breve configuração do Eevee para que mesmo a gente utilizando os Cycles, a gente consiga ver um pouco de transparência em nossos vidros, né? No modo Material Preview. Eu vou duplicar aqui esse cubo e eu vou colocar um material vermelho nele. Vou até apertar Z, ó. Aquela opção Extra Shading para menus adiciona mais algumas opções para cá. Ó. A gente tem o modo sólido, a gente tem o modo rendered. A gente pode tirar os overlays, que é essas bolinhas aqui, ó. Essa opção. A gente pode colocar o modo Material Preview, a gente pode colocar o modo Wireframe e a gente pode colocar o modo X-Ray, né? Raio-X. Então, mais essas opções aqui apertando Z. Vou colocar aqui no modo Render. E aqui nesse material branco eu vou trocar do Principal Shade para o Glass. Eu vou desabilitar aqui, olha, meu render. Vou trocar meu mundo, vou colocar meu world. Pronto. Vou colocar até uma cor branquinha, tá vendo? Pronto. Só trazer minha lâmpada para cá, ó, e deixar um escuro. Olha minha lâmpada aqui, ó, que bacana. Uma lâmpadazinha, tá vendo? Mas o que é que acontece, ó? Isso aqui é um vidro e eu não tô conseguindo enxergar o outro lado. O cubo vermelho, né? Então vamos aqui no material de vidro. Vamos primeiro aqui na opção Render Properties e vamos habilitar essa daqui, ó, Screen Space Reflections. Vamos habilitar a refração. Vamos aqui no nosso material de vidro e vamos habilitar o Screen Space Reflections. Prontinho, já está começando a enxergar o outro lado. Eu vou trocar de Blend Mode para Alpha Blend e Shadow Mode para Alpha Hashed. Muito bem. Só isso, tá vendo? Agora, se a gente for por Cycles, né, o vidro já funciona de maneira exata. Ele está usando a CPU, vou trocar para GPU.
muito mais rápida, né? Vou dar um Ctrl S. E com isso configurado, já podemos começar a configurar o nosso Cycles, que vai estar diretamente relacionado ao nosso Compositor, que é o bônus desse tutorial, tá? Compositor. Então vamos começar aqui pelo Render Setups. Eu vou desativar esses dois Noise Threshold. Na minha Viewport, eu vou colocar 512 Samples. Vou colocar o Denoise usando o Optix, porque minha placa de vídeo é uma RTX, então ela é muito mais otimizada, é muito mais rápida. Vou colocar o Passes Albedo em Normal, Start Sample 1. Certinho. Render vou também colocar 512, mas isso a gente altera quando a gente fizer o projeto. O Denoise vai ser o Open Image, Albedo é Normal e Prefilter vai ser o Fast. Assim nosso Denoise não acaba sujando muito, entre aspas, né? Sujando, entre aspas, a nossa cena, matando pixels, né? Então, usando o modo Fast, a gente está vendo que a gente está conseguindo resultados muito melhores. Só precisa fazer isso nessa tela. Vamos para a próxima, que é Output Properties, né? Que nossa resolução, né? A resolução padrão da nossa câmera do Blender é 16:9 Full HD, né? 1920x1080. Mas a gente pode adicionar um preset pessoal, por exemplo, 1080x1350, que é o preset 4x5 do Instagram. Eu posso salvar isso. Basta clicar nesse Format Presets e vou escrever assim, ó. Para ficar em ordem, eu vou colocar assim, ó, 00 Instagram 4x5. Tá vendo? Eu vou clicar nesse maisinho. Tá aqui em cima. A primeira opção. O original é assim. Quando eu clicar aqui, ó, 00 Instagram 4x5. Felipe, eu quero um quadrado. Vamos lá. 2000 por 2000. Você pode vir aqui e colocar 01 1 por 1. Entendeu? Ó. Vou clicar no maisinho. 2000 por 2000. Certo? Não precisa. Você pode vir aqui, você pode excluir. Eu vou colocar outro nome. Vou colocar Instagram, por exemplo. Instagram 1 por 1. Mais, tá vendo? Prontinho. Já tá. Eu quero um 21 por 9. 2560 por 1080. É a proporção do meu monitor aqui. Posso vir aqui, ó. 03 21 por 9. Tá vendo? E você pode adicionar muito mais presets. Eu posso até colocar assim, apagar até ultra wide 21 por 9. Pronto. Tá vendo? Adicionei 3 presets, ó, pessoais na minha câmera. Tem um preset nativo e posso adicionar presets pessoais. Depois dessa opção, eu vou até Output, que é o formato do, né, o Output, e eu vou trocar para RGB. Não vou manter em RGB alfa, esse A é de alfa, vou colocar RGB. Se eu quero um render que eu vou fazer só alfa, eu mudo aqui, mas eu deixo o padrão RGB, 16 bits no Color Diff e compressão em 0%. Beleza? Vou dar um Ctrl S. Configuração aqui já foi feita. Vamos aqui para os nossos View Layer Properties, que são isso aqui, ó. Render Layer, tá vendo? Ó? Essas são as únicas camadas que a gente tem no nosso Render Layer. E para que a gente possa fazer um compósito para exportar todas aquelas camadas que eu mostrei para vocês no início, a gente precisa de muito mais opções. É aqui que a gente vai colocar. A opção padrão já é o combinado. Eu vou colocar o Denoise, vou habilitar a opção padrão é a Combined, né, que é a combinação. Eu vou adicionar o Mist, vou adicionar o Denoise Data, eu vou adicionar Emission, que são os objetos, os materiais que têm emissão. Tem o Environment, que é do nosso mundo. O Shadow, que são as sombras que as luzes que a gente adicionou na nossa cena fazem. Temos a Ambient Occlusion, que são as sombras de contato. E temos esse aqui que raramente a gente usa, mas a gente já precisou também,
Então já vou deixar habilitado, que é o Shadow Catcher, que é um objeto utilizado para capturar sombra. Então a gente pode ter uma máscara, uma camada somente desse objeto, desse material, beleza? E temos o Cryptomate, que vai servir para a gente criar aquelas ID Masks. Então vou habilitar essas três. Esse levels, o padrão é 6. Quanto mais levels a gente tiver, mais ele vai distinguir por pixel objetos diferentes, ou materiais diferentes, ou assets diferentes. O padrão é 6. A gente não precisa mais do que isso. Até agora a gente não precisou de mais levels. Esses são mais do que suficientes. Ok? Então, com isso feito, não precisamos mexer mais em nada. Aqui tudo certo, hoje já está tudo certinho. Pronto.